Fala pessoal, vou falar um pouco aqui sobre planejamento financeiro, né? O meu trabalho aqui como consultor financeiro, como planejador, como educador financeiro. Então vou passar para vocês aqui o conceito, né, do planejamento financeiro e também de inteligência financeira. Então vou ilustrar isso para vocês aqui no quadro e explicar um pouco sobre a entrega do projeto dentro do planejamento financeiro que eu aqui, Igor Vieira, faço junto com o Grupo Capital. Então, nós temos aqui a nossa pirâmide para ilustrar aqui as questões e os pilares importantes dentro do planejamento financeiro. Então, a gente tem aqui a questão de gestão financeira, temos também gestão de riscos, temos também gestão de ativos e gestão patrimonial. Vou passar por cada um desses pilares, mas o que eu quero deixar bem claro é que o planejamento financeiro não é só investimentos, planejamento financeiro não é só seguros, planejamento financeiro não é só registrar os seus gastos e os seus ganhos, mas sim abranger tudo que envolve a tua vida financeira. Pensar como está atualmente a tua situação financeira e como projetar para alcançar os teus objetivos e desejos e superar também os teus desafios financeiros. Então, isso sim é um planejamento financeiro eficiente. Então, dentro de gestão financeira, que é o número 1 aqui, a nossa base da pirâmide, nós temos metas e prioridades. É onde nós vamos definir aqui se você quer fazer uma viagem por ano, se você quer comprar um carro, se você quer construir uma casa. Então, dentro de metas e prioridades, nós vamos definir isso. Dentro de gestão financeira. Orçamento pessoal, nós vamos controlar ali os teus gastos, os teus ganhos, ter ali o fluxo, né? Então vamos registrar ali o que entra e o que sai no teu orçamento. Se chama fluxo de caixa. Temos também educação financeira. Então, através disso, do fluxo de caixa, do orçamento pessoal, metas e prioridades, por consequência, tu vai ter mais educação financeira, tu vai ter mais consciência financeira. E eu, como teu consultor, teu planejador, vou transmitir para você tudo que nós vamos fazer juntos, para você ter clareza daquilo que a gente está fazendo e daquilo que está sendo entregue dentro do seu projeto. Educação financeira. Então, passando essa base, que vai ser a nossa primeira reunião de gestão financeira, nós vamos definir todos esses pontos: metas e prioridades, orçamento pessoal e educação financeira. Seguindo para o próximo passo, é a gestão de riscos. Gestão de riscos. Proteção. Ninguém pensa em proteção. Hoje todo mundo anda com carro com seguro, mas não tem o seguro de vida. Questão de prioridade, né? Mas ninguém tem proteção da sua própria vida, mas tem a proteção patrimonial, que a gente mais conhece é a proteção de carro, né? Mas não tem a proteção do imóvel, não tem a sua própria proteção. Então a gente vai ver a questão de gestão aqui de riscos, riscos pessoais, que é, né, proteger a sua vida. E se hoje você não tiver mais renda, o que vai acontecer com você? O que vai acontecer com a sua família, o teu filho, por exemplo? Se você não conseguir ter mais uma renda ativa, você não vai conseguir ter mais renda para conseguir comprar o seu alimento, conseguir fazer com que tu mantenha o seu padrão de vida atual. Então a gente precisa pensar em riscos pessoais. Temos também os riscos patrimoniais, como eu já disse, proteção do teu carro, proteção do teu imóvel. A gente precisa pensar nisso e ver também os produtos que façam mais sentido para a sua vida. Então aqui dentro de riscos patrimoniais. Tem também riscos específicos, depende aí da sua atuação, da sua profissão. Se você é médico, cirurgião, por exemplo, nós precisamos proteger a sua mão. Então existem seguros, produtos que fazem sentido para algumas profissões, como médicos, pessoas que utilizam muito da visão, pessoas que utilizam da voz, cantores. Então é essencial proteger aquele que usa de algum meio para a sua profissão, como as mãos, os olhos, voz. Então, existem riscos específicos, dependendo da sua profissão. Então, tudo isso nós vamos fazer através da gestão de riscos, proteção, como eu disse lá no começo. Então, essa é a nossa segunda reunião dentro do planejamento financeiro. E indo para o terceiro ponto, é a gestão de ativos. Eu coloco aqui diversificação, que é a palavra-chave aqui desse pilar. O que acontece dentro da gestão de ativos? Nós vamos pensar nas reservas.
Reserva de emergência, por exemplo. Você precisa ter dentro do seu planejamento uma reserva de emergência. O que a gente faz com a reserva de emergência? É para nos proteger de algum imprevisto. Por exemplo, se você hoje não consegue ter alguma renda e não tem proteção, que lá no segundo pilar a gente fala bastante, então os riscos pessoais estão diretamente ligados às reservas também. Então a gente precisa ter uma reserva de emergência de 3 meses, de 6 meses, de até um ano, caso você seja uma pessoa que não seja CLT, não tenha carteira assinada, não seja um concursado, por exemplo. Você precisa ter ali uma reserva de emergência de até um ano. Para que serve? Para imprevistos, para te proteger. É preciso ter reserva de emergência. Temos também a questão da diversificação. Nós precisamos pegar o seu patrimônio líquido, o seu dinheiro e diversificar. Pegando bem aquela frase, né? Não colocar todos os ovos no mesmo cesto. Porque se esse cesto cair, vai quebrar todos os teus ovos. A gente precisa diversificar para se proteger do mercado e da oscilação do mercado. Então a gente vai pegar os teus ativos, o teu dinheiro e distribuir por todos os produtos do mercado financeiro para te proteger caso algum deles tenha algum problema. Temos também, né, a questão da aposentadoria. Se você está dependente apenas do INSS, é algo preocupante. O INSS aí está uma perspectiva muito ruim, né? As pessoas estão envelhecendo, tem menos pessoas novas trabalhando. E o que acontece com o INSS? As pessoas novas que trabalham hoje pagam imposto para pagar os aposentados que já pararam de trabalhar. E a perspectiva é que inverta essa ordem, né? E acabe que tenha mais gente aposentada e menos gente trabalhando. Então, se você hoje tem em torno de 20 anos a 30 anos, talvez você deva se preocupar com o seu INSS. Então, a gente precisa pensar em aposentadoria. Nós não podemos depender apenas do INSS. Deixe o INSS como um complemento aí da sua aposentadoria, mas a gente precisa pensar e planejar a sua aposentadoria. Então, isso entra aqui na gestão de ativos, nosso terceiro pilar. Diversificação, proteção e a base, né, educação financeira. E nós vamos aqui para o último pilar, nosso último encontro dentro do planejamento financeiro, que é a gestão patrimonial. Eu coloquei aqui como palavra-chave herança, né? Mas dentro da gestão patrimonial tem a questão aqui do planejamento tributário, impostos. Caso você seja um CNPJ, a gente verifica, a gente analisa se os impostos que você está pagando está fazendo sentido, se a gente pode economizar, pode se isentar de alguns impostos. Então ter ali um planejamento, uma análise de outros profissionais, né? Dentro lá do Grupo Capital nós temos especialistas que irão analisar ali essas questões para você. Temos também a questão de planejamento sucessório, né? Que é a questão da herança, né? Se você tem um patrimônio num patamar muito elevado, é importante levar em conta o planejamento sucessório, né? Não esperar lá que após você falecer, os seus familiares acabem tendo que dividir aí o seu patrimônio. É melhor você decidir isso em vida e planejar isso em vida. Então, planejamento sucessório. E expansão patrimonial, né? É pensando aí em expandir o seu patrimônio, em formas de proteger o seu patrimônio e também de diversificar o seu patrimônio. Isso é planejamento financeiro. Eu estou aqui para facilitar a tua vida financeira. Nós vamos entregar tudo isso aqui dentro do projeto, né, que você for contratar comigo, com o planejador financeiro do Grupo Capital. Nós vamos te entregar gestão financeira, gestão de riscos, gestão de ativos, gestão patrimonial. Nós vamos pensar tudo aquilo que talvez você ainda não tinha pensado ou não tinha aberto os olhos. Isso é inteligência financeira. Eu sou Igor Vieira, consultor financeiro, educador financeiro e planejador financeiro associado do Grupo Capital, e esse é meu trabalho. Espero que tenha ficado um pouco claro aqui qual é a entrega do planejamento financeiro. Valeu? Foi de primeira, né, cara?